O filme Sonata de Outono é um drama do diretor sueco Ingmar Bergman, que explora a trajetória do trauma na relação entre mãe e filha. A história segue o desenrolar do reencontro entre Eva e sua mãe, Charlotte, uma renomada pianista que prescindiu da maternidade para se dedicar à própria carreira. Lançado em 78, o filme é considerado um dos marcos na carreira do diretor. O debate com Marina Ribeiro, professora do Instituto de Psicologia da USP, aborda a transmissão da feminilidade entre mãe e filha e a ausência materna, com base em sua tese de doutorado acerca do filme. Confira. Deixa eu só contar um pouquinho. Esse aqui, o que eu vou estar falando hoje, comentando do filme, está nesse livro aqui, que chama De Mãe e Filha, a transmissão da feminilidade, que já foi publicado. Foi publicado em 2011, é o meu doutorado. Tá? E mais no meio do livro, eu analisei o filme Sonata de Outono para estar pensando essa relação mãe-filha, né? o que acontece, que as coisas ficam, às vezes, bem difíceis, né? Entre uma mãe e uma filha. Então, eu tenho uma apresentação aqui, eu vou na mais curta. Tá? Depois, quem quiser, tem o livro e tem também, como é uma tese de doutorado, tá bom o som? Ela está disponível foi na PUC que eu fiz essa tese, com orientação do Luiz Cláudio Figueiredo. É só vocês colocarem o nome que vocês conseguem ver o trabalho todo. Vamos ver aqui. Então, aqui é só uma... Uai, o que aconteceu? Entrou inteiro. Então, eu vou estar pensando a relação aqui entre as duas, a Eva e a Charlotte, no sentido da nostalgia entre a mãe e a filha. Né? Nostalgia, aquela frase que vocês viram, né? Que é uma frase famosa, que é analisada em muitos textos. É uma mãe e uma filha, que terrível combinação de sentimentos, confusões e destruições. Tudo é possível e é feito em nome do amor e da solicitude. As injúrias da mãe são passadas à filha, as falhas da mãe são pagas pela filha. A infelicidade da mãe é a infelicidade da filha. É como se o cordão umbilical nunca tivesse sido cortado. Então, o que a gente vai ver é uma transmissão geracional. Né? Por exemplo, é muito mais fácil a gente se identificar com o sofrimento da Eva, né? Porque ela manifesta muito mais claramente da Helena, mas a Charlotte, ela também tem um sofrimento que a gente chama de um sofrimento narcísico. Né? Ela é fechada dentro de uma defesa narcísica que parece quase que uma couraça. E a gente tem mais dificuldade de enxergar o sofrimento da Charlotte. Mas também aparece naquela cena que ela deita no chão, né? E ela vai falando de como ela não lembra da mãe, né? Que ela só lembra pedaços, que a única forma como ela sentia as coisas era através da música. Então, os sentimentos de nostalgia é comumente presente na relação entre mães e filhas, designa algo que não aconteceu no passado, não acontece no presente, porém é sempre desejado. A nostalgia do prazer corporal e psíquico, da mútua apreciação entre mãe e filha. É algo compartilhado entre as mulheres. Contudo, a precariedade desse prazer, quando a impossibilidade de um encontro minimamente satisfatório prevalece, pode ser desorganizadora da feminilidade na trajetória de menina a mulher. Então, a minha pesquisa foi justamente como que é uma relação, né, onde esse contato, não só psíquico como físico, né, o prazer no encontro com a filha, da mãe com a filha, é algo extremamente estruturante para a constituição da feminilidade, mas também muito difícil. Por quê?
O grande desafio na constituição psicossexual da mulher parece ser o embate entre mães e filhas, palco de grandes encontros e desencontros ao longo da vida. Então, a especificidade dessa dupla, o que acontece entre a mãe e a filha, pode ser expressa sucintamente da seguinte maneira: é o mesmo que engendra o mesmo. Entre mãe e filha reina o império do mesmo. Aqui eu usei 2 conceitos, cilada narcísica e ilusão simbiótica. Eu não preciso falar dos conceitos, pelo próprio nome vocês percebem, né, do que se trata. Como é que é difícil essa diferenciação entre a mãe e a filha. Por isso que a hostilidade se acentua, né, que era algo que o Freud já tinha detectado, né, que existia uma grande hostilidade entre a mãe e a filha, que ainda precisava ser investigada, né? E o que é essa hostilidade? Então, a transmissão da feminilidade parece ocorrer mais intensamente ao longo da linha feminina de descendência. A identificação entre mãe e filha permanece ao longo de toda a vida e é constantemente reeditada. A cada desafio na trajetória feminina, a menina e mais tarde a mulher é lançada novamente a uma identificação com a mãe. Então, assim, é uma luta nessa separação com a mãe. Então, na menstruação, né, o primeiro namorado, a relação sexual, a primeira gravidez, o casamento, depois todos os desafios na trajetória de se tornar mulher remete a menina a uma identificação com a mãe, né? Tanto em aspectos conscientes quanto em aspectos inconscientes. Então, o patrimônio da feminilidade percorre as gerações. Avós, mães e filhas marcam e são marcadas no corpo e no psiquismo por suas experiências de mulher e de mãe, né? E algumas marcas são marcas corporais, são experiências vividas que vão marcando o corpo. Por exemplo, na amamentação, isso é muito comum, né? A filha descobrir como que ela, como bebê, foi amamentada quando ela vai amamentar o seu próprio bebê, né? Então, por isso que, inclusive, o meu livro chama de Mãe em Filha, tem uma circularidade e uma transmissão entre as gerações. Então, a relação da mãe com seu bebê menino não é tão sobrecarregada de ambiguidades, pois parte de uma diferenciação. É um bebê do outro sexo, é um menino. A relação da mãe com seu bebê menino parte da constatação da alteridade sexual que representa o filho. A ambiguidade, a culpa estão mais presentes entre mãe e filha. Então, é muito mais desafiador a relação entre a mãe e a filha do que entre a mãe e o filho. Então, a menina está duplamente ligada à mãe. Pela identificação primária, a identificação primária em ambos os sexos é com a mãe, né? Tanto a menina quanto o menino, porque a mãe é o primeiro objeto de amor. Tá? E no processo de vir a ser mulher, a menina está o tempo todo se remetendo à mãe, né? Diferente do menino que vai buscar a identificação com o pai, guardada a complexidade dessas identificações. Então, esse laço, justamente por ser muito apertado, ele passa a ser desconfortável. Então, as perdas parecem percorrer gerações de mães e filhas. A mãe atacou na filha e nela mesma tudo que era sensível e frágil. Podemos imaginar que o fizesse, talvez, para estruturar-se como pessoa, mesmo que de forma precária. A maternidade poderia ter sido uma oportunidade para Charlotte entrar em contato com o que foi dramático na sua própria história, né? Eu acho que a maternidade é sempre uma oportunidade, mas não foi o que aconteceu com ela. No entanto, esse não foi um caminho de elaboração possível, apesar de ter se encantado com sua pequena e amorosa menina. O amor de Charlotte pela filha parece ser engolfante e vampírico. O ódio, tanto da mãe quanto da filha, em diferentes momentos,
parece ser uma proteção a esse amor passional. Né? Então, acho que o que a gente vê muito fortemente no filme são essas intensidades. É um desejo muito intenso de ser amada, de ser compreendida, de encontrar a mãe, né? E um ódio também muito intenso. Né? Essas duas grandes intensidades de amor e ódio. Então, a hostilidade é o que resta do voraz desejo de ser completamente amada pela mãe. A nostalgia do que nunca foi, nem nunca será. Então, tem toda uma questão dentro da psicanálise, né, que na obra do Freud, ele vai compreender a hostilidade entre a mãe e a filha, né, pelo fato da mãe, o José, não ter oferecido um pênis para a filha. Né? Esse é o Freud na época dele. E o que eu fui justamente pesquisar, que essa hostilidade ela é um apoio na diferenciação entre a mãe e a filha. Né? O risco de confusão identitária entre mãe e filha é tão grande que é necessário, vamos dizer, uma hostilidade protetora. Deixa eu dar um exemplo em 2 outros contextos diferentes. Por exemplo, uma criança pequena, né, acho que se vocês aí tiverem alguma referência de crianças menores, é muito comum uma criança por volta de 1 ano e 7 meses, 8 meses, 2 anos, além dela falar, as palavras que a criança fala é papai, né, pai, mãe e não. Né? É muito comum, às vezes, até a primeira palavra que a criança pronuncia é não, no sentido de que ela vai se contrapor ao mundo para se diferenciar. Né? Ela precisa dizer não, né, para ela dizer sim para ela, né, para ela ter uma referência identitária para ela mesma. Isso também aparece com muita intensidade na adolescência, né, onde o importante é dizer não, para vocês perceberem essa função da hostilidade. Né? Ela tem essa função de diferenciação. Né? Então, outra função em sentido da hostilidade é promover um distanciamento e, dessa forma, garantir um território próprio, uma individualidade. Né? Isso, na adolescência, é claríssimo. Né? Precisa ter o não, né, para se diferenciar. Então, para todas as filhas, o excesso de proximidade com a mãe implica a necessidade de usar uma violência que as proteja do risco de alienação e que se expressa na hostilidade presente entre mães e filhas. O destino da feminilidade estará sempre ligado à gestão adequada dessa violência. Tá? Então, em intensidades maiores ou menores, né, dependendo da dupla mãe e filha, a gente vai sempre encontrar um grau de hostilidade, por exemplo, maior, né, do que na relação da mãe com o filho. Então, manter-se na dialética da aproximação e do distanciamento com o corpo e o psiquismo da mãe é um dos grandes desafios de menina a mulher. O ódio e o profundo amor pela mãe precisam ser elaborados, mesmo que parcialmente. Né? O filme é uma tentativa de elaboração. Né? Eu compreendo o filme quase como um processo analítico, uma sessão, né? Onde tanto a Eva vai se expressando, como depois a Charlotte, numa tentativa de encontro, né? Que acaba não acontecendo e que no final fica nostalgia. Né? O final o Bergman sempre deixa muito aberto, né, o final dos filmes, mas fica aquela nostalgia, né? A Charlotte olhando para as casas, nostalgicamente pensando nas famílias, né? E a carta da Eva, né? Ainda com uma expectativa de um encontro com a mãe. Né? Por isso que é uma nostalgia que nunca vai desaparecer. Então, há entre mãe e filha um contínuo processo de identificações e desidentificações. Essa trama identificatória solicita certo talento de compor em si suas heranças, de apropriar-se dessa inescapável partilha. Eva e Charlotte dão testemunho dessa árdua e nem sempre bem-sucedida partilha. Né? Talvez a situação das duas seja uma situação bem dramática, né? Porque pouco pôde
vamos dizer, o encontro foi muito precário, né? A partilha foi muito pequena. No entanto, mesmo quando há encontros, os possíveis, esses são também da ordem da nostalgia, pois nunca será o sonhado, e quanto mais precário ou insatisfatório, mais ardentemente desejado é o encontro com a mãe. Isso também é uma coisa interessante. Quanto mais frustrante esse encontro com a mãe, mais ele vai ser desejado. Então, a cena inicial do filme, né, que vocês acabaram de ver, que a Charlotte chega correndo de carro e a Eva desce correndo as escadas, né, uma expectativa enorme de um encontro, e quando ocorre o encontro, vem uma frustração muito grande. Né? Logo já no primeiro momento que elas se encontram, já elas se estranham. Então, o encontro ele é proporcionalmente mais desejado quanto mais ele falhou. Né? Talvez ele seja um encontro um pouco menos desejado se ele cumpriu mais a sua função de encontro. O que eu estou chamando de encontro? De um prazer, né? De uma satisfação psíquica e corporal com a filha. Né? Eu acho que, inclusive, o prazer do contato corporal com a filha. É isso que aqui no livro eu vou trabalhar com um conceito, que é um conceito de identificação feminina primária, e também com o conceito de homossexualidade primária, né, que traz essa questão do prazer entre a mãe e a filha. Então, seria o filme a descrição intimista de um processo analítico? Eu acho que sim. Podemos pensar, podemos especular que esses diálogos poderiam fazer parte da busca pela verdade emocional, né? Intenção presente em uma análise, verdade específica a cada um. Então, aquela frase belíssima do Bergman, o sentimento da verdade é uma marca de talento. Será necessário o outono da maturidade para que situações dolorosas possam ser revisitadas? Vamos dizer, o filme é uma tentativa de encontro das duas, né? Elas se abrem, elas são muito verdadeiras, mas ainda prevalece, né, a hostilidade. Então, ao final, né, que é a cena final do filme no cemitério, fica a nostalgia do que poderia ter sido, mas não foi, do que nunca foi nem nunca será. Os difíceis e nostálgicos entrelaces entre mães e filhas. Esse é o meu comentário mais curto, para a gente ter tempo aqui de discutir. Mas depois eu tenho outras coisas, se vocês quiserem, né, tá falando mais, para não sobrecarregar ninguém. Esse aqui é a epígrafe do livro, né, de mãe e filha, entre o precioso e o tanático, entre a força e a vulnerabilidade, é preciso talento. Nostalgia é no sentido de aquela cena do cemitério, né? Tem um estado melancólico e nostalgia no sentido de que é um desejo de um encontro que nunca vai acontecer. Né? Mesmo quando existem encontros em relações mais favoráveis entre uma mãe e uma filha. Né? É um desejo de um encontro sonhado, de um encontro idílico. É um encontro que não vai acontecer, né? A nostalgia do que nunca foi nem nunca será. Né? Mas ele continua sendo sonhado. O final do filme, isso é muito claro, na carta da Eva, né? Como ela fala, né? De será que um dia, né? Será que eu fui muito amarga? Será que a gente não pode? Quase como ela fala assim, será que a gente não pode se amar? Né? Será que a gente vai ficar sempre nessa relação de ódio? Agora, diante da presença, surge o ódio. Né? Nesse sentido, o sentimento nostálgico não é algo que vai ser realizado. Sim, uma impossibilidade. Agora, o que eu queria reforçar é que é algo que acontece em todas as relações entre mães e filhas, só que em intensidades diferentes. Né? Aqui a gente viu numa intensidade de muito sofrimento. Né? Muito sofrimento psíquico para as duas, né? Para a mãe e para a filha, e para a Helena, né? Também, né? Que vamos dizer, quase que não se constituiu psiquicamente, né? Como um eu.
E eu acho que você tocou num ponto importante, assim, é muita carência. Né? Assim, a Charlotte, ela, se a gente for pensar mais clinicamente, ela construiu uma defesa narcísica muito intensa. O que é uma defesa narcísica? Dá a impressão que a pessoa não sente nada. Né? Ela fica quase como uma couraça psíquica. Só que o único lugar que ela podia sentir era na música. Né, onde ela se tocava também, né, no sentido de que tocava os sentimentos dela. Né? Então, acho que a gente consegue se identificar com o sofrimento da Charlotte no momento que ela fala ali da própria mãe, né, que ela não lembra do rosto, que ela não junta as partes. Carência. Né? Essa inversão que, por exemplo, ela olhava a própria filha, a Eva, como mãe dela. Né? É uma inversão que geralmente acontece com mães muito frágeis psiquicamente. Né? Vão ter a expectativa de que a filha, e a filha às vezes pequena, cuide delas. Né? Porque elas são pessoas, por isso que é uma coisa que vem de gerações. E ela tinha medo, né, de que a filha visse a carência, a fraqueza dela, né? Isso. Ela tinha medo de amar, né? Porque quando a gente ama, a gente está exposto, né? Que é o que ela fala, né? Ela fala. Então, vocês perceberam que o protagonista é o marido? O marido. É o Bergman. Eu acho que assim, só vou aguardar seu comentário, ótimo, mas assim, a capacidade do Bergman de entrar no mundo feminino. É impressionante, porque é ele que relata, né? Ele está ali no lugar do marido, né? Conseguindo relatar o sofrimento de uma mãe e de uma filha. Isso é uma capacidade de um homem se identificar com uma mulher. É impressionante, é um talento impressionante. E provavelmente, bom, um talentoso assim também é o Chico Buarque. Né? Também, tem vários artistas. Tem vários, né? Madame de Beauvoir, né, o Flaubert, né, que falou da paixão feminina também de uma forma, né, tanto que ele foi processado, não sei se vocês sabem, né, porque foi um escândalo. Madame de Beauvoir, né, quando foi escrito, e quando ele foi processado no tribunal, perguntaram para ele, né, mas quem é ela? Né, em quem que ele tinha se inspirado? Aí ele falou, sou eu, Madame de Beauvoir, sou eu. Né, ou seja, a identificação dele, né, com os desejos femininos e a capacidade dele de escrever sobre isso. Alguns homens têm. Né, alguns homens têm. O nó da mãe com a filha é um pouco diferente do pai, mas a gente vai encontrar, às vezes, muita hostilidade também na relação pai-filho. Né? Agora, o nó mais fechado entre a mãe e a filha é que a mãe é o primeiro objeto de amor. Né? O pai está logo ali do lado, mas ele vem um pouco depois. Né? O primeiro objeto de amor, tanto para a menina, um bebê menino, como para um bebê menina, é a mãe. Né? E aí que enrosca um pouco mais do que na relação pai-filho, né? Apesar de que a gente também encontra uma hostilidade, às vezes, grande entre a relação pai-filho. O menino, vamos dizer, para, né, construir a sua masculinidade, ele vai ter que se afastar da mãe e se identificar com o pai. Né? E a menina ela vai ter que se voltar novamente para a mãe. Essas identificações ocorrem em primeiro, segundo, terceiro ano de vida, né? Muito precocemente. Só que elas vão ser revividas com uma intensidade muito grande na adolescência. Né? Isso aí vai ficar mais evidente na adolescência. E aqui no livro e na tese também eu tenho um capítulo sobre bissexualidade psíquica, que é um conceito do Freud, né? Só brevemente falando, que é justamente essa complexidade de identificações. Né? Todos nós temos identificações femininas e masculinas numa composição muito única.
né? Eu que sou uma mulher, tenho aqui as minhas identificações masculinas e femininas numa composição que é muito própria a mim, né? E que tem a ver com as identificações com o casal parental. Então, o Bergman é um pensador do mal-estar, né? Ele não é, vou dizer, eu compreendo perfeitamente. Acho que o final do filme deixa em aberto, né? Uma expectativa de um encontro. Eu acho que enquanto a gente estiver vivo, a gente tem uma expectativa de um encontro, né? Se ele vai mesmo acontecer ou não, a gente não sabe, né? Mas o Bergman ele tem esse toque, né? Em quase todos os filmes dele. E ele deixa, é muito interessante porque ele deixa em aberto para o espectador se organizar diante daquilo, né? Ele não fecha uma situação, ele deixa ela em aberto. Então, aí é o talento, porque é uma questão de intensidade, né? Isso está em toda a psicanálise. Amor e ódio estão desde o início presentes, né? A hostilidade, a agressividade, ela faz parte da condição humana, né? A questão realmente é a intensidade. Só que quanto mais frustrante é o desencontro com a mãe, né? Maior é essa hostilidade, né? Porque mais precariamente vai se constituir o eu. Aí tanto meninos quanto meninas, né? Qualquer pessoa. Então, Agora, talvez, a agressividade faz parte. talvez seria essa questão do talento que ficou aberto aí Sim. nessa frase. Porque é um talento da dupla, né? Não é um talento, tem um talento do bebê, da mãe, tem o talento da dupla, dessa dupla que se constitui, né? O talento de lidar com esses desencontros, com essas expectativas, né? E é para ficar em aberto mesmo, porque é uma incógnita. Não tem como a gente separar, é um eu feminino, é um eu que se constitui de uma forma, é o microfone, mas é um eu que se constitui de uma forma feminina, né? A gente não separa. É claro que dizer o eu feminino, ele tem identificações masculinas também. Pensa numa constelação identificatória, uma rede identificatória bem complexa. Então, o que a gente pode pensar é que, por exemplo, fazendo um exercício de especulação, talvez se a Charlotte tivesse tido um menino, né, talvez tenha sido mais fácil para essa dupla, né, tanto para ela quanto para o menino. Tanto que ela conseguiu estabelecer parcerias com homens, né? Ela teve 2 casamentos, no final tem aquela cena com o empresário dela, né? Ou seja, ela tinha um certo contato mais facilitado com os homens, né? Então, podia ser que tivesse sido um caminho mais favorável. Por exemplo, a dificuldade de se constituir como um eu aparece muito na personagem Helena, né, que não fica, por exemplo, em alguns momentos parece que é uma doença orgânica, em outros dá a impressão de quase que de uma paralisia histérica, né, de uma doença mais da ordem psíquica, né, para a gente ver assim que essa dificuldade, inclusive, de se constituir como um eu, né? E quando você estava falando da Eva, o início do filme é muito bonito porque é uma fala do marido, né, que ele fala: eu gostaria muito de falar que eu a amo, né, mas eu não consigo achar as palavras certas. E não é bem as palavras certas. A própria Eva, né, não tem essa capacidade de amar, né? E o marido fica ali tentando, né? Ele fica só observando, tentando ser acolhedor, mas ele não chega, né? Por quê? Porque é uma área que diz respeito a mãe e filha. Só, né? Não sei se... Não tem o que fazer, exato. Inclusive, eu acho que ele se sai muito bem, né? Porque ele vai intermediando, ele vai ajudando, ele vai tentando amenizar, né? Talvez o que um homem pode fazer, ele faz bem,
né? Que é essa intermediação que é extremamente difícil. Não ser partidário na hora do piano, né? Que ele elogia as duas, né? Ele é muito elegante. Ele vai tentando apaziguar e vai tentando, de alguma forma, facilitar um encontro entre as duas, mas não, né? Ele não tem recursos para isso, está fora da alçada dele. Ela não consegue muitos amar, dilemas, né? me E nesse parece. sentido, quando você fala como, ela também não consegue provavelmente amar como mulher, né? Nesse sentido, a feminilidade, que é que é o que o marido fala, né? Que ele não consegue, ela não consegue também se sentir amada. Eu acho que na frase, não sei se é no final ou do início, ela fala, ela não consegue se sentir amada, né? Mesmo por um homem. Aí tem vamos dizer, tem algo que não aconteceu. Né? E que acontece no vínculo com a mãe. Tanto que o Freud, né, extremamente observador, falava que os maridos são sucessores das mães, né, e não do pai. Né? Quando a gente pensa no complexo de Édipo, que as mulheres escolhem um homem parecido com o pai, não. Né? As mulheres escolhem um homem parecido com a mãe. Essa eu não entendi. Dá para explicar melhor? Não, agora eu não entendi isso. É muito comum você ver em alguns casamentos, né, a escolha do marido, não existe regra para ser humano, né, existe só aproximação, tá bom? Não tem regra, mas é muito comum você ver, por exemplo, a personalidade do marido muito parecida com a personalidade da mãe, extremamente parecida. Isso é muito comum, pensem aí nas duplas que vocês conhecem, nas famílias. Da mãe da mulher? Da mãe da sogra? mulher, da sogra, da sogra, da sogra. Da sogra? Parecido com a sogra. Ah, não. Nunca prestei atenção nisso. Eu vou começar a prestar atenção. Então começa a prestar atenção. Começa a prestar atenção. Não, mas por que isso? Mas por quê? Não, justamente por isso, porque é uma busca, né? É uma busca de algo amoroso, né? Então, mas mesmo que tenha tido lá atrás, eu nunca vou escolher um parceiro, né, que não tenha nenhum tipo de características de identificações com mãe e pai. As identificações, elas vão sempre fazer um jogo de composições, mais para um lado ou mais para o outro, né? Pensando em mãe e pai como duas importantes figuras identificatórias, as parcerias amorosas que eu vou buscar, que eu vou, né, tentar encontrar, elas vão carregar traços identificatórios tanto da mãe quanto do pai. Então, aqui no filme, se vocês puderem observar, o Vitor, né, o marido da Eva, é muito parecido com o pai da Eva. Né? No caso aqui no filme, é mais parecido com o pai do que com a mãe. Né? Já é uma... Não tem, por isso que eu falei, não tem regra. Né? No sentido de acolher, de acalmar, né, de estar sempre junto. Tem uma identificação grande do Vitor com o Joseph, né? Eu acho que é o pai da Eva. Eu acho que é interessante você estar falando assim, o que é específico, o que é de nós todos, né? Por exemplo, o Bergman teve dificuldades seríssimas, né? Era muito difícil o relacionamento. Ele teve, acho que, eu não sei quem tem, acho que teve uns 8 filhos, né? Teve não sei quantos casamentos, e tem um último documentário da vida dele, que é na ilha, né? Na ilha de Faro, né, que ele fazia as filmagens. Ele terminou a vida muito sozinho, né, muito isolado. Então, eu acho que não é à toa, vamos dizer, que ele vai, em quase todos os filmes dele, né, eu acho que trazer essa dramaticidade do desencontro humano. Né, eu acho que isso tem muito a ver com a história dele, né, com o sofrimento psíquico dele. Agora, quando você falou de pedagogia, na realidade é uma falta de condição psíquica.
Por exemplo, a Charlotte, ela não tinha, mesmo quando ela olhava a casa ao longe, as famílias estão se encontrando e ela sempre na turnê, né, nas apresentações, ela não tinha condições psíquicas de viver uma situação de intimidade com a família. Né? Então, é algo que vai, vamos dizer, que infiltra toda a possibilidade pedagógica. Tanto que, quando ela fala, né, então me ensina, ela fala para Eva, me ensina, né, fala comigo, me ajuda. Né? Só que é algo de uma outra ordem. Né? Que é uma ordem de algo que, por exemplo, poderia ser recuperado em anos, né, de uma análise, de uma terapia, poderia talvez ser recuperado alguma coisa. Né? Porque é uma falta de condição psíquica. Né? A nossa condição psíquica não é uma escolha, né? É uma condição. Então, pegando a própria história do Bergman, ele abordou, né, de muitos dramas humanos, porque a história dele, né, também é muito... Viveu muito isso. Acho que todos os artistas, né? Todos os artistas. Eu acho que qualquer construção artística que vai passando ao longo dos anos é uma tentativa de reparação de um sofrimento psíquico. Né? Qualquer feito artístico, que seja um quadro, que seja um filme, né, que seja uma música, é uma tentativa de elaborar situações de conflito, situações de sofrimento psíquico. Eu estou falando aqui bem sobre o vértice, né, da psicanálise, principalmente. Mais alguma coisa? Muito bom você estar abordando isso, porque eu acho que assim, o ter um filho, a gravidez, pode ser um momento, né, de restauração disso que ficou muito destruído na história. É um momento de reparar, de sentir amada e de amar o filho. Né? E realmente ela parece que teve isso, ela viveu uma transformação, só que teve a morte do filho, né, por afogamento. Mas até no final, né, ela continuou com aquele filho presente nela. Né? Na cena final, ela conversava com o filho, ela, né, como algo dentro dela que foi muito... não sei, que facilitava, né, as mudanças para ela. Acho que a maternidade é uma grande oportunidade de reparação, né, dessas situações. Para a Charlotte foi uma pena, porque parece que ela não conseguiu, né, usufruir da maternidade como uma oportunidade de reparação. Ela se defendeu ainda mais. Ela ficava apavorada com sentimentos, né? Mas por isso que assim, realmente ela escapava, porque ela não tinha condições de lidar com o que ela sentia. Né? E aí fez aquela defesa que é uma armadura narcísica, que é um tipo de defesa que a gente tem mais dificuldade de empatizar com o sofrimento da pessoa, porque dá a impressão que a pessoa não está sofrendo, mas a pessoa também está sofrendo muito. Ele é fracassado mesmo, mas ele tenta. Ele tenta bastante. Tem até as frases dele aqui. A frase inicial dele é tão bonita. Eu peguei esse aqui do roteiro, quer ver? O Vitor, né? Ele lê o texto da Eva, é preciso aprender a viver. Isso é a Eva, eu pratico todo dia. Meu maior obstáculo é não saber quem eu sou. Eu tateio cegamente. Se alguém me ama como sou, posso ter finalmente a coragem de olhar para mim mesma. Essa possibilidade é pouco viável. Essa é a Eva, mas é o Vitor lendo, aí ele comenta. Gostaria de dizer que é amada plenamente, mas não consigo dizer de uma maneira que acredite em mim. Não encontro as palavras certas. Né? Eu escrevo aqui, a dificuldade do marido em acessar e reparar os sentimentos amorosos de Eva, sentir-se amada, decorrentes de uma experiência amorosa insuficiente com a mãe, evidencia-se na frase de Vitor. É ele, Vitor, quem relata a história.
como um observador que pouco pode intervir. Nesse sentido, ele é fracassado mesmo. Da mesma forma que o pai de Eva, que a consola quando a mãe partia para suas turnês como pianista. Ser amada parece significar ser apreciada e vista pela mãe. Essa possibilidade é pouco viável diante de uma sucessão familiar mãe-filha, na qual há falhas, ou melhor, fendas, quanto à sofisticada, elaborada e edípica capacidade de amar. Então, assim, ele tenta, né? Mas ele é fracassado mesmo. Tem um livro, inclusive da Liv Ullmann, né, que é a artista principal. Vocês devem talvez conhecer esse livro, que ela vai contar do casamento dela com ele, né? Aí, né, não sei se você leu esse livro, você leu esse livro? Tem também cenas de um casamento, né? Também tem, mas o livro que ela dá um depoimento do casamento dela com ele é muito bonito. Acho que era uma questão da vida dele, né? Que acho que é como a gente está conversando, você não vai colocar, né, numa obra de arte aquilo que não tem um eco, né, que talvez ele tenha ficado aprisionado. Né? Mas também acho que tem uma questão que acho que eu reforcei, que é algo que assim é da ordem da relação mãe-filha mesmo. Né? Homem nenhum consegue entrar aí. Como é que é? Homem nenhum consegue entrar? Ele não é o homem que vai reparar. Né? É da ordem da busca de um encontro com a mãe. Né? Não entra dentro desse universo masculino. Não tem como. Não tem como. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Oi? Tem vocês sabem que tem o roteiro, saiu em livro, né? Só que está esgotado. Desse filme. Tem o roteiro, inclusive, traduzido em português. Não lembro, mas se pondo no Google aparece. Deixa eu só ver aqui alguma... Não, essa é uma publicação antiga. Né? Eu acho que foi até logo depois do filme. Essa fala da Charlotte é linda. Né? Lembro pouco da minha infância. Não me lembro de meus pais terem me tocado, nem por carícias, nem por castigo. Eu ignorava qualquer coisa relacionada ao amor, ternura, toques, calor. Apenas através da música pude demonstrar meus sentimentos. Né? Então, ou seja, onde ela se sentia viva, né, era através da música. É quase que um desespero, né? Ela pegava a música desesperadamente. Sim, é um desespero. Sim. Desespero. Era da dor na coluna. Era da dor que ela sentia na coluna. Sim, mas era como ela realmente sentia, era o único momento que ela sentia alguma coisa, era tocando. De um sofrimento também brutal, né, que é mais difícil, às vezes, da gente enxergar o sofrimento da Charlotte. Mas é um sofrimento muito grande também. Essa frase aqui também dela. Às vezes, quando fico acordada à noite, me questiono se realmente tenho vivido. Será que é assim para todo mundo? Acho que queria que você cuidasse de mim, né, a filha, me abraçasse e me consolasse. Eu era criança. Ou será que algumas pessoas têm mais talento, onde eu tirei o talento, do que outras para viver? Né? Ou será que há pessoas que nunca vivem, simplesmente existem? Então o medo me pega e vejo um retrato horrível de mim mesma. Eu nunca amadureci. Interessante, ela nunca nasceu, né, até.
Meu rosto e meu corpo envelheceram, adquiri memórias e experiências, mas por dentro nunca nasci. Não me lembro de nenhum rosto, nem o meu próprio. Às vezes tento lembrar o rosto de minha mãe, mas não enxergo. Sei que era alta, morena, tinha olhos azuis, um nariz grande e lábios grossos. Mas não consigo juntar os pedaços. Olha aqui. Não consigo vê-la. Do mesmo jeito, não consigo ver seu rosto, ou de Helena, ou de Leonardo. Lembro-me quando dei à luz a você e sua irmã, mas a única coisa que sei da concepção é que dói. Mas como era dor, não me lembro. Leonardo disse uma vez, o sentido da realidade é uma questão de talento. Para a memória das pessoas falta esse talento e talvez seja melhor assim. São frases, né? Ele que escreveu o roteiro, né? Sim, você pode ter aí, mas é muito. Ele se aproxima muito dos sentimentos, né, humanos. Eu admiro bastante a sensibilidade dele. Sim, sim. Como autor, de qualquer forma. Sim. Mas eu acho que ele tem limites. Como todos nós, né? Como todos nós. Sim. Deixa eu ver alguma frase final só para a gente encerrar. Acho que aqui, que não sei se eu. Isso aqui eu já falei. No final, que ela manda a carta, né? E que eu escrevo aqui a possibilidade de perdoar a mãe, de perceber que a mãe também foi prejudicada, pode ser possível diante de uma experiência de análise, né? De uma identificação com outra mulher. Aceitar as qualidades psíquicas da analista é fazer o luto pela mãe que não se teve, assim como evidenciar e aceitar as falhas maternas. Processo nem sempre possível e talvez uma pedra no caminho das análises entre mulheres, né? Às vezes até muito comum, às vezes uma primeira análise com um homem e depois uma análise com uma mulher, ou o contrário, né? Uma análise com uma mulher que termina às vezes de uma forma abrupta, porque tem muito trauma na relação com a mãe e depois vai para uma análise com o homem, né? Às vezes é um processo que pode ir para, né, 2, 3 análises, né? Só para falar um pouquinho da perspectiva psicanalítica. Acho que é isso, né? Não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa. As filhas geralmente são extremamente cruéis com as mães. Extremamente, né? Isso muda um pouco quando a própria filha se torna mãe, né? Mas assim, entre 20 e 30 anos, até se tornar mãe, eu acho que não tem outra relação que não seja mais cruel do que uma filha com uma mãe, no sentido das críticas, da violência, das acusações, né? Isso é muito intenso. De um pai contra um filho também. Também pode acontecer. Porque o mais mágico assim foi abrir a visão para esse outro lado, né, da filha com a mãe, né? Isso é que eu acho mais mágico, né? Mas não tem igual entre essa dupla mãe e filha, né? Porque realmente a mãe é o primeiro objeto de amor. É potencializado, você É fala. potencializado, exatamente. Por mais violenta que seja a relação de um pai com um filho, né, na relação da mãe com a filha, que é o que você percebeu, é a crueldade da Eva para com a Charlotte, né? Geralmente as filhas são muito cruéis com as mães. É algo a ser elaborado, né? Agora, permanece o que aconteceu até o momento, por exemplo, uma morte, né? Uma mãe que morre precocemente. Prevalece o que foi vivido com essa mãe até aquele momento e depois com as pessoas que permaneceram, né? Por exemplo, se é uma criança muito pequena, né? Mas se é uma criança mais velha, o que foi vivido com aquela mãe nos primeiros anos de vida, né? A gente pode pensar assim, de 0 a 3 anos de vida. É bem no início da vida mesmo. Obrigada, professora. Boa noite, obrigada para todos.